Tem um destaque importante de segurança pública, porque as regiões de Perdizes e Pinheiros, as duas ficam na zona oeste de São Paulo, registraram alta nos números de roubos entre os meses de janeiro e também o meio desse ano. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, os casos subiram 18,5% e 3,34% ante o mesmo período do ano passado, com mais de 1.200 ocorrências em cada um desses distritos policiais. Esses números, em bairros de classe média alta, vão na contramão da queda de 12,7% da cidade, especialmente no centro. Nas regiões da Sé e Campos Elíseos, os roubos chegaram a cair 57% nos 5 primeiros meses de 2024. A Secretaria avalia que as reduções refletem medidas adotadas para combater os crimes patrimoniais, mas reconhece que pode ter havido uma migração para outros bairros. Uma outra explicação são a especialização de criminosos. Um desses nichos é o roubo de bolsas de grife, que chegam a custar milhares de reais. A polícia identificou um grupo criminoso especializado na ação, onde em um dos casos, os bandidos chegaram a alocar um imóvel para roubar objetos de um colecionador. Uma das bolsas, avaliada em R$500 mil, chegaram a ser colocadas à venda em brechós, redes sociais e até em shoppings de alto padrão. Essas peças de luxo se tornaram alvo, assim como relógios que sempre foram muito cobiçados. Inclusive, havia no passado a chamada gangue do Rolex aqui na capital paulista. Mota, é curioso, né, a gente trazer esse destaque. Claro, a gente traz o exemplo de São Paulo, são 2 bairros de classe média alta ou classe alta, assim como em muitas capitais do país. Sempre havia a percepção de que essas localidades, em razão do poder aquisitivo dessas pessoas, eram locais mais seguros. Por quê? Eles investiam em câmeras, cerca elétrica, segurança privada, então seriam ilhas de segurança. A pessoa chegava com o seu veículo, blindado ou não, mas tem aquele cuidado do segurança ali no passeio, né, na calçada, verificando se não vem nenhum bandido, por aí vai. Agora, esses locais hoje em dia viraram o alvo, né? Prioridade desses bandidos. Não existe mais lugar seguro nas capitais pelo Brasil, né, Mota? Nunca existiu, Caniato. Nunca existiu. Essas precauções básicas de segurança, elas oferecem alguma proteção, mas elas não oferecem nenhuma proteção contra o criminoso profissional que está armado, talvez drogado e decidido a fazer algum mal. Eu não tenho acesso aos detalhes desses dados de São Paulo, então eu não tenho condição nenhuma de dar alguma explicação. Mas quando você estuda segurança pública, você encontra um conceito chamado a mancha criminal, que é quando você coloca no mapa as atividades dos criminosos. Quando você aumenta o policiamento, a repressão em uma área, esses criminosos se deslocam para outra. Quando você aumenta a repressão em determinado tipo de crime, o criminoso muda para outro tipo de crime. Porque o negócio do criminoso é o crime. Só tem um jeito de você acabar com a atividade do criminoso. É você tirar o criminoso da rua e colocá-lo no lugar onde ele pertence, que é o lugar onde a sociedade preparou para ele, que se chama cadeia. Isso no Brasil, infelizmente, fica cada dia mais difícil. Dávila, você mora em São Paulo, conhece bem a dinâmica dessa cidade e muitas pessoas que moram nessas regiões nobres da cidade, apesar de terem ciência do problema de segurança pública que aflige as principais capitais do Brasil, entendem que a situação anda diferente de outras épocas, né? Ousadia dos bandidos, o que a gente pode considerar nessa reflexão? Em destaque na notícia, 2 bairros muito procurados, porque tem um bom poder aquisitivo, Perdizes e Pinheiros. É o que o Mota falou, é a lei da oferta e da demanda. Começa a reprimir a demanda no centro da cidade, os criminosos se movem para os bairros onde há ali uma chance maior de cometer o crime e não ser pego, porque a polícia, evidentemente, está dando foco numa outra região da cidade. E é isso que está acontecendo. Furto principalmente de celular, que nós já sabemos aí na Avenida Paulista, que todos nós sofremos, não pode nem tirar o celular do bolso, que certamente será roubado. Agora isso começa a acontecer em Pinheiros, começa a acontecer isso em Perdizes e outros bairros de classe média alta.
O que mostra duas coisas, né? Primeiro, que a segurança pública no Brasil é isso mesmo, nós temos que dar essa atenção ao Estado, à inteligência. Isso que o Mota falou dessas manchas de crime é muito importante. Nós precisamos mapear que tipo de crime ocorre em cada região da cidade com mais frequência, porque são estratégias distintas. Se um lugar vende crack, outro lugar rouba telefone celular, outro lugar assalta carro. Nós precisamos ter estratégias diferentes. Daí a importância da inteligência da polícia, e aí é o que nós sempre exaltamos aqui como um exemplo que vem ocorrendo em São Paulo. A polícia vem atuando de maneira a utilizar cada vez mais a inteligência para mapear esse tipo de crime. Agora, não justifica, como bem disse o Mota, criminoso tem que ficar preso. E olha o que acontece aqui mesmo em São Paulo com o crime organizado, né? A polícia acabou de prender um dos grandes chefes do PCC e que o Ministério Público tinha soltado. Então, veja só, prende, solta, aí prende de novo. Então, assim não dá. Nós precisamos manter as pessoas presas, e o Beraldo gosta sempre de lembrar isso, né? Porque é mantendo as pessoas presas de fato, e não prendendo e soltando, é que desencoraja, cria um desincentivo para que outras pessoas mergulhem no crime. Então, assim, o que está sendo feito em São Paulo, que eu vejo com muito bons olhos, é o investimento da Secretaria de Segurança Pública e Inteligência. Nós estamos vencendo a batalha do crime em São Paulo por causa da inteligência. E, evidentemente, isso mostra que a polícia tem que ter mais inteligência que o criminoso. Enquanto o criminoso tem mais inteligência que a polícia, ele vai mudando as suas atividades porque o crime continua a compensar. Então, precisa prender e precisa da inteligência da polícia para desmantelar esse crime organizado. Pois é, você, Cristiano Beraldo, se há aumento no número de assaltos e roubos de itens específicos, em alguma localidade celular, em um outro bairro relógios de luxo, a notícia trouxe em destaque também um grupo especializado no roubo de bolsas de marca, bolsas que custam milhares de reais, enfim, há um ecossistema que acaba permitindo o escoamento desse tipo de mercadoria, né? Se um ladrão subtrai um item desse, tem alguém que compra, né? O crime de receptação, e tem um mercado paralelo, inclusive, que trata disso, né, Beraldo? A inteligência me parece fundamental para desarticular esses grupos, né, Beraldo? Não, sem dúvida. A realidade hoje, não só do Brasil, mas do mundo, é que as pessoas têm vivido cada vez mais para a rede social. Então, você abre qualquer rede social, você vê pessoas postando fotos com carrões e bolsas e relógios e viagens e tal. Quer dizer, a vida de alto luxo se tornou um objeto de desejo. As pessoas não sonham mais em ter uma inteligência elevada, um conhecimento profundo sobre um tema. O sonho do jovem é ter justamente essa bolsa de R$500 mil, é dirigir o carrão que ele viu o influencer, o coach, dirigir, fazer as viagens que ele vê os BBBs fazendo, e aí vive em função disso. Só que não dá. Quer dizer, olha para a situação do Brasil hoje. Como é que está essa dinâmica entre você se formar numa profissão, conseguir um emprego e ir batalhando passo a passo para ir conquistando as coisas da vida que todo mundo precisa? Você ter uma solidez financeira, você comprar o seu imóvel, você prover para a sua família, coisas elementares que sempre moveram o mundo, mas hoje não. Aliás, tem um vídeo muito interessante que eu vi outro dia, Caniato, que era uma pessoa na porta de uma faculdade perguntando para uma moça que fazia curso de letras ou algo parecido: escuta, quanto é que você acha que você vai ganhar quando você sair daqui? E ela, toda vestida, bem patricinha assim, ela falou: acho que um emprego que me oferecer R$15 mil eu aceito. Aí depois fazia a pergunta para o professor, quanto é que o professor ganhava, que estava ensinando aquela moça. E o professor dizendo: olha, aqui num mês bom, que eu faço aula extra e tal, eu ganho R$6, R$7 mil. Então, quer dizer, existe uma completa incompatibilidade entre a realidade e o desejo. As pessoas desejam, mas não têm caminhos para conquistar aquilo, até porque muita gente é preguiçosa mesmo. Querem os atalhos. Qual é o atalho? Apareceu ali um negócio, não sei de onde vem, mas eu nem vou perguntar muito. Eu vou só comprar porque é o que dá para eu comprar e eu vou postar. Eu vou tirar a foto, eu vou postar e pronto. Eu já estou sendo visto como aquilo que eu almejo, eu desejo, eu idealizo. Não é? Então, esse é o problema, vamos dizer assim, sociológico da coisa. Aí a gente tem o problema prático da cidade.
A cidade, Caneta, sobretudo uma cidade como São Paulo, gigantesca, bairros de São Paulo são maiores do que muitas cidades do Brasil. Como é que você resolve isso? Você não vai resolver o problema da cidade toda de uma vez. Eu sou favorável a fazer um projeto que envolva prefeitura, que envolva Ministério Público, que envolva governo estadual, para pegar cada bairro da cidade, um de cada vez, e transformar estes bairros em locais seguros, em locais que tenham asfalto decente, que você não precisa dirigir teu carro e bater à frente do teu carro toda vez que você passa num cruzamento, você tem aquelas valas enormes, que é um negócio absurdo, existe até hoje em São Paulo, que você tenha calçadas decentes que permitam as pessoas andarem com cadeira de rodas, com carrinho de bebê, que você tenha iluminação, com fiação enterrada, iluminação bem feita, que as ruas sejam claras, que você tenha um policiamento feito pela Guarda Municipal, rua a rua, quadra a quadra, para até aqueles moradores conheçam quem está policiando a sua vizinhança. E com isso você vai expandindo esse ambiente seguro, civilizado, para se viver pela cidade inteira. Se você não fizer isso, vai ser sempre um enxugar gelo. Resolve uma coisa aqui, estoura outra acolá. Se diminui o índice de criminalidade aqui, aumenta outro lá e assim vai. É isso que a gente está vendo, sempre buscando o interesse próprio, o interesse do momento e não olhando para o longo prazo. E só para terminar, trago aqui o exemplo que está acontecendo agora no Morumbi, um dos bairros mais violentos de São Paulo, um número de crimes, de roubos, de assalto, uma insegurança tremenda. As pessoas que moram no Morumbi hoje vivem com essa insegurança. E aí vai a dona Câmara de Vereadores aprova um projeto para o Jockey Club de São Paulo, que é uma joia da cidade, para que ele possa ser transformado numa especulação imobiliária, investimentos ali de bilhões de reais, não respeitando a vontade da própria vizinhança, que quer segurança e não mais especulação imobiliária. Mas não querem resolver o problema da segurança. Querem só expandir a questão imobiliária e dane-se quem já está ali, dane-se o problema de hoje. Aí fica muito difícil. Pois é, esse é um ponto importante para a gente refletir com os nossos comentaristas. Dávila, quer fazer... Eu vi que você fez algum tipo de reação enquanto o Beraldo trazia a reflexão, a análise dele. Quer fazer complemento, Dávila? Depois eu passo para o Mota. Não, o Beraldo mora nos Estados Unidos e sabe disso, como é forte essa ação das comunidades para manter a segurança da vizinhança. O Brasil, a gente está fazendo isso de uma forma muito precária ainda, porque por mais que essas associações de bairro ajudem a colocar câmera na cidade e tal, ela não tem força policial, ela não pode fazer nada, ela não pode ter segurança particular, cheio de carros de escolta, isso não é inviável. Não tem associação de bairro que consiga bancar um negócio desse. Então, é preciso sim ter essa participação da comunidade, mas mais integrada de novo com a inteligência. Por que não, por exemplo, pegar as câmaras aqui de uma associação aqui do AMI Jardins, e isso está integrado com a Câmara da Polícia, com o banco de dados, se passa um criminoso ali, já cai no banco, a pessoa é mais fácil inclusive para a polícia atuar. Então, o que eu digo, a inteligência ela é muito importante nessa estratégia de vencer o crime. Então, porque senão tem lá a câmera de bairro, pega lá o assaltante roubando o telefone celular, o carro, aí tem que reconhecer. Não, precisa ser integrado, isso precisa ser automático. Isso já tem que disparar lá na viatura do bairro para poder entrar em ação. Então, assim, eu entendo que se nós não tivermos um esforço para trazer a sociedade civil do jeito que ela começa a fazer em alguns bairros, Perdizes, por exemplo, também tem uma associação de bairros forte, e usar essa inteligência e vontade da associação de bairro em contribuir com a segurança pública e fazer com que trabalhe conjuntamente com a polícia, nós vamos ficar enxugando gelo. As coisas não acontecem como deveriam acontecer em outros países, né? Então, assim, eu entendo que nós temos uma enorme oportunidade. O que nós precisamos agora é trabalhar em juntar forças da sociedade civil com a Secretaria de Segurança Pública e combater o crime firmemente, como vem sendo feito, por exemplo, em lugares aqui na cidade de São Paulo. Sem dúvida alguma. Mota, muitos desafios pela frente, o Dávila fala em oportunidade. Agora, diante dessas notícias que são comuns a várias capitais pelo Brasil, reforça a necessidade de você ou das autoridades prestigiarem e equiparem, né, a Guarda Civil Metropolitana de uma vez por todas também, né? A Guarda Civil,
a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnica, né? A polícia científica que chama aí em São Paulo. Acho que aqui a gente tem duas questões distintas, Cariato, que a gente tem que explicar. Primeiro é o combate ao crime em si, que você faz com polícia, com investigação, com processo penal, com cadeia. Isso tudo no Brasil hoje não funciona muito bem. Por que não funciona muito bem? Porque falta convicção. Hoje, no Brasil, você encontra dentro do sistema de justiça criminal pessoas, né, servidores públicos, que defendem essa ideia de que o criminoso é um pobre coitado, que prender não adianta, que a superlotação carcerária, que no Brasil há superencarceramento, que é preciso fazer um mutirão para soltar 30, 40, ninguém sabe. 1.000 pessoas que foram presas por tráfico. Então, você tem uma questão operacional. Essa questão operacional acontece em todos os lugares do mundo, né? Em Nova York é a mesma coisa. Você coloca mais polícia num bairro, a malandragem vai para outro. Em Paris é assim, em Londres é assim, em Milão é assim. Essas são questões operacionais. É o desafio diário que os nossos heróis policiais enfrentam todo dia. Agora, outra questão completamente diferente, e é nessa questão, Caniato, é nessa questão que o cidadão pode fazer a diferença. É a questão das ideias. Se a gente não ganhar a guerra das ideias, se a gente não ganhar a guerra moral, se a gente não convencer as pessoas que cuidam do Estado brasileiro que bandido tem que se dar mal, que se eles têm que ter pena e cuidar de alguém, eles têm que ter pena das vítimas e cuidar das vítimas, se a gente não ganhar essa guerra, a gente não tem chance nenhuma do outro lado. Não há polícia no mundo que consiga colocar um freio na criminalidade se a ordem vem de cima. Não pode entrar aqui, não pode algemar, não pode fazer isso. Se a forma de pensar que está por trás disso tudo é que vai dizer se o esforço vai ser bem sucedido ou não. E isso, Caniato, é um papel que o cidadão pode desempenhar, né? Nunca você, telespectador ou ouvinte, nunca aceite passivamente que tentem te convencer que o bandido é um pobre coitado, que você, cidadão de bem, que é responsável pela ressocialização, que é você que tem que pegar um criminoso pervertido e transformá-lo num cidadão exemplar. Nunca aceite, nunca fique calado, apoie a nossa polícia. E, lógico, na hora de dar o seu voto, vote em pessoas que têm essa mesma forma de pensar.